De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cancro de mama mata mais de 500 mil mulheres todos os anos. Dados avançados pelo Ministério da Saúde aqui em Moçambique indicam que cerca de 25 mil pessoas são diagnosticadas de cancro de mama anualmente. Deste número, 17 mil terminam em óbito, o que quer dizer que são cerca de 70% de pessoas diagnosticadas que morrem. O Ministério ainda alerta que deste número a tendência é crescer. Portanto, cerca de 52 mil pessoas serão diagnosticadas de cancro de mama até 2040. Portanto, são famílias que ficam desestabilizadas, crianças que ficam órfãs e muitos sonhos ficam para trás. Olá, sejam bem-vindos ao podcast para elas. Para o tema de hoje, trago 3 convidadas para falarmos sobre o cancro de mama. Doutora Merle, a Ana Souza e a senhora Júlia Simões. Sejam bem-vindas ao podcast para elas e mais uma vez muito obrigada pela vossa disponibilidade em participar do episódio de hoje. Doutora, estes números são assustadores. Pois, estes números são realmente bastante assustadores. Entretanto, a boa notícia é que há como diminuir estes números se nós fizermos um diagnóstico precoce, assim como a prevenção deste cancro. Pois. E o que é que tem que ser feito para este diagnóstico ser identificado ainda numa fase inicial? O que é recomendável fazer? É recomendável nós fazermos aquilo que é a educação das pessoas em relação ao cancro da mama. É importante que as pessoas conheçam o cancro da mama, saibam quais são os fatores de risco para o cancro da mama e que visitem um médico assim que encontrem alguma anormalidade nas suas mamas. Obrigada. Ana, tu mudaste ou refizeste o branding da tua imagem, da tua empresa e estás muito ativa nesta responsabilidade social durante o mês de outubro. Estás de parabéns por esta iniciativa e por que tu decidiste abraçar esta causa? Olá a todas, obrigada Lima pelo convite, cá estamos. Realmente eu decidi fazer este mês de outubro, mas já tem sido feita uma campanha interna desde o início como empreendedora, que eu decidi usar aquilo que é a parceria que eu já tenho e fazer uma parceria mais externa. Então, depois do Covid, hoje já nos permite nós fazermos uma parceria com as pessoas que querem abraçar também a mesma causa e juntarmos, fazermos a diferença. Então, a Executive Nails já abraça essa causa. Eu, por alguns motivos pessoais, tenho mais empenho, ainda mais empenho pela causa, mas decidimos então tornar isto uma campanha, uma mensagem que deve prevalecer nas mulheres, homens também e nossos filhos, perceber que existe o cancro da mama, é necessário prevenir, é necessário fazermos o toque, nos conhecermos, o check-up essencial para podermos evitar o pior. Então, o rebranding, a postura da Executive Nail nas redes devido a este mês. Sabemos que não é só este mês que existe o cancro, mas é esse mês que nós falamos. Exatamente. E repisamos. E durante todo o ano vamos tentando sempre estar a prestar o maior apoio às pessoas que padecem dessa doença. Então, é mais nesse sentido. A senhora Júlia faz parte dessas estatísticas. A sua experiência, como é que foi a sua experiência desde o momento que identificou o primeiro sinal até passar por todo o processo de tratamento, até hoje? Fala-nos um pouco da sua história. Boa tarde a todos. Minha história é bem simples. Eu descobri um nódulo em 2018. Fui ao hospital, eles retiraram o nódulo. Em 2019, voltei a fazer o toque. Senti de novo o nódulo. Eles abriram, tiraram o nódulo. Pela segunda vez? Pela segunda vez. E na segunda vez eles foram fazer a biópsia. Detectaram que era cancro, que tinha que voltar para tirar toda a mama. Ok. Depois de um mês, voltei ao hospital e removeram. Então, da primeira vez que identificou o nódulo, foi ao hospital, removeram. E teve que fazer algum outro tratamento ou foi apenas a remoção do nódulo? Só foi a remoção do nódulo. Ok. Só a segunda vez, quando fui fazer de novo, eles tiraram o nódulo e foram fazer a biópsia. Detectaram que era cancro, que tinha que voltar para tirar toda a mama. Ok. E depois de ter retirado a mama, o que aconteceu? Teve que fazer mais alguma coisa, fazer algum acompanhamento regular? Como é que tem sido? Como é que foi a sua vida desde lá até agora?
Depois da retirada da mama, fiz a quimioterapia. Ok. Fiz 8 sessões, depois daí fiz a rádio. Assim faço o controle no hospital, de 4 em 4 meses. Ok. E estou a medicar. Está a fazer uma medicação ambulatória, né? É isso Sim, que se diz, sim. doutora. Então, este exemplo acho que diz muito sobre a continuidade da alerta aos sinais. Ela teve um Exatamente. primeiro nódulo que foi retirado, entretanto, ela continuou atenta aos sinais, a fazer o autoexame e conseguiu identificar o segundo nódulo. Segundo nódulo, exatamente. É o que nós falamos em relação ao diagnóstico do cancro da mama, que tem as suas etapas, que ele vai sempre começar com um autoexame da mama, que é o que nós recomendamos, que é para as mulheres conhecerem-se e saberem que existe alguma coisa de estranho nas suas mamas. E posto isto, vamos ao hospital, que é para se fazer um exame físico e identificarmos que aquilo é realmente um nódulo ou se é alguma estrutura da mama que não tenha nenhuma relação com algum nódulo diferente daquilo que nós temos na nossa mama. E depois disso, fazemos então a mamografia, se existir, fazemos as ecografias e a biópsia, que é para saber se é realmente um cancro da mama ou se é um cancro benigno. Ok. E, portanto, existe o autoexame. Quais são os outros exames, doutora? Talvez de uma forma assim um pouco mais resumida, era importante partilhar quais são as outras fases dos exames que é preciso serem feitos de acordo com as faixas etárias. Ok. Então, nós temos, de acordo com as faixas etárias, nós temos aquelas pacientes que vão dos 20 aos 29 anos, elas apenas fazem um autoexame da mama mensalmente, dias depois do ciclo menstrual, isto é, por volta de 5 a 7 dias depois do ciclo menstrual, e elas vão fazer uma consulta com um médico de 3 em 3 anos, mas não é uma consulta, não falo de consulta relacionado ao check-up como tal, mas sim uma consulta com um patologista da mama, se existir nesse local. Depois temos as pacientes que vão dos 30 até os 40 anos, também fazem a mesma conduta que as mais novas. A partir dos 40 anos, nós fazemos a nossa primeira mamografia e a mamografia vai ser feita de 2 em 2 anos e também continuam a fazer o autoexame da mama e visitam o médico anualmente. Ok. Depois de 50 anos, aí a mamografia já vai ser feita anualmente, já não é de 2 em 2 anos, como a partir dos 40 anos. Continuamos a fazer a nossa mamografia porque ainda é possível encontrarmos algum nódulo relacionado ao cancro da mama e visita o médico anualmente também. Ok, perfeito. Eu acho que é essa informação que é importante também passarmos, né, para as mulheres, porque às vezes nós não sabemos qual é a regularidade, o que fazer e onde ir depois de ter esses sinais, então é importante. Ana, nas visitas que tens feito, ultimamente temos visto as tuas atividades de responsabilidade social muito próxima às pessoas que estão a viver ou que estão na luta deste mal. Como é que tem sido essa tua experiência no hospital, com este contacto direto com as pacientes? É um momento muito difícil, que as pessoas precisam de carinho. Exato. Eu digo que é doloroso só de ver. É um momento muito crítico. Acho que além do próprio apoio que nós fazemos com solidariedade alimentício e outras coisas que eu vejo as pessoas, mas é um apoio psicológico muito forte que temos que dar a eles, porque vemos que é uma doença que é agressiva, que então é uma dor, e depois a pessoa psicologicamente fica afetada, fisicamente já está debilitada e depois psicologicamente vai abaixo. Então tem que ter muito apoio familiar, amigos. Então nas visitas é tentar transmitir esta mensagem às pessoas de que, olha, não estão sozinhos, hoje a batalha é vossa, amanhã pode ser nossa. Então é nesse sentido, dar a maior força, passar por lá às vezes só para dizer um olá, de modo que a pessoa e perceba que a gente está a querer passar a melhor mensagem de força. Então faz muita diferença. Ir à oncologia, eu digo que é preciso ser muito forte. É um ato de coragem. É um ato de coragem não ir lá. Fácil. Não é nada fácil ver. E acho que pior para o lado deles que estão a sentir. Então dói dos dois lados. Então passar a mensagem de que não estão sozinhos
e passar a mensagem de que cada um, se fizer isso, podemos fazer a diferença. Dona Júlia, esta questão que a Ana colocou do apoio moral, de termos as pessoas, a família, os companheiros, a nossa volta, para dar o suporte moral e psicológico é muito importante neste processo, não é? Sim, é muito importante. Eu tive muito apoio do meu esposo, das minhas meninas, tenho 2 filhas, e de amigos e familiares. Ok. Apoiaram-me muito, que nem tive aquele baixo autoestima, sempre tive autoestima, Que bom, que bom. porque tive muito apoio. Que bom. A Edith partilhou no outro dia, no evento em que nós estávamos sobre o Outubro Rosa, que ela foi abandonada pelo parceiro neste processo do tratamento. Isto é quer dizer, a pessoa já está debilitada fisicamente por causa do tratamento, que é muito forte, não é, doutora? Sim. E ainda mais sofrer um abalo psicológico, Sim. como o abandono do seu parceiro, é muito difícil neste processo. É muito difícil, sim. Daí a importância de nós termos um acompanhamento psicológico ainda no hospital e também ainda no internamento, assim como durante o tratamento e depois do tratamento. E esse psicólogo também era importante que fizesse também o acompanhamento da família, porque pronto, é muito difícil ter um diagnóstico de um cancro, de qualquer que seja um cancro, é muito difícil ter este diagnóstico, então é importante sim termos um acompanhamento tanto em casa quanto na unidade hospitalar. Ok. Ana, a tua ida às unidades hospitalares tem mostrado efeito? Tu chegas lá, consegues arrancar um sorriso, consegues criar um momento de alegria para as pessoas que estão lá hospitalizadas? Comentaste em algum momento que tem lá uma menina de 14 anos que está praticamente sozinha, que não tem família, que veio de fora e que é uma Exato. pessoa que mesmo no olhar mostra que precisa de carinho. Nessas visitas acabamos por identificar essa jovem, né? Isso para falar, como a doutora dizia, que as pessoas pensavam antigamente que isto era uma doença de uma certa idade. Pois. Okay? Então hoje temos uma menina de 14, 15 anos que é órfã, veio da Beira, estava contemplada para fazer a cirurgia. Neste momento não conseguiu ainda fazer cirurgia, está a fazer quimioterapia. Estava numa sala com outras pessoas de outra idade, isolada. Então, logo antemão chamou-nos muita atenção aquele isolamento. Ela estava muito embaixo, mas olha, temos estado a dar apoio a ela precisamente porque ter esta idade, esta doença já custa quando nós temos maturidade. Imagina sem maturidade. Exatamente, sem perceber exatamente o que está e sem acontecendo. ter apoio familiar de ninguém. Pois. Ela veio de uma outra província para cá, não conhece ninguém, então está mesmo muito isolada. Então é este apoio que temos estado a dar. E é isso, quando nós entramos ali na oncologia, às vezes entramos com um semblante, dizemos, olha, se nós ficarmos tristes, eles então pior. Exatamente. Então acabamos até por cantar, emocionar-se. É uma mistura de sentimentos, mas que sais dali com o coração cheio, porque passaste o sentimento de que, olha, vençam a batalha, que hoje é vossa, amanhã poderá ser nossa, como eu repeti há pouco tempo. Então é mais nesse sentido. Pode ser uma batalha de qualquer um. Eu estava a ler um bocadinho as estatísticas do cancro de mama. A tendência crescente dos números é também devido a outra faixa etária que está a ser afetada. Por exemplo, na África do Sul, 2019 eram cerca de 56 mil pessoas que foram diagnosticadas de cancro de mama. Entretanto, há uma projeção até 2030 que serão cerca de 150 mil pessoas. E também há uma previsão que deste número vai haver uma grande parte de adolescentes e pessoas muito jovens. Portanto, este número está a crescer mesmo devido a esta inclusão de jovens que agora estão a ser diagnosticadas com cancro da mama. Bem, é o que tem se visto atualmente. Nas literaturas dizia-se que o cancro da mama vai ser mais frequente a partir dos 40 anos para cima. Entretanto, hoje em dia nós já conseguimos perceber que não é bem isso. Estamos aqui a ouvir a Ana dizer que conhece uma menina que tem 14, 15 anos que já foi diagnosticada com cancro da mama e é o que tem vindo a acontecer.
O porquê de estar a acontecer é uma coisa que ainda está numa incógnita, acreditando-se que seja provavelmente por causa do estilo de vida, Pois. por causa daqueles que são os fatores de risco que nós temos como modificar, que é a atividade física, consumo de álcool. Em algumas meninas, nessas mais novas, pode também estar relacionado ao facto do cancro da mama ter algum risco naquelas meninas que têm uma menstruação mais cedo. Também pode estar relacionado com isso. Entretanto, é algo que ainda está assim em dúvida. E os números sim têm vindo a aumentar, não só em Moçambique, não Pois. só em África, mas mundialmente. Muito todo. E pronto, nos países onde eles ainda conseguem fazer o diagnóstico precoce, a mortalidade tem vindo a diminuir, e é um bocadinho diferente aqui conosco, porque a nossa mortalidade também tem vindo a aumentar bastante. Então é uma luta grande que nós temos para conseguir chegar ao hospital a tempo, conseguir fazer este diagnóstico a tempo, que é para termos o nosso tratamento Yeah. mais cedo e com sucesso mais cedo. Porque existem várias razões que fazem com que alguém tenha o cancro de mama. Existem questões genéticas, existem questões relacionadas a adquiridas, né? Sim, existem aquelas que são nós dividimos assim em que são os chamados fatores de risco, né? Temos aqueles que são os não modificáveis, que são a idade, que nós consideramos acima dos 40 anos, embora hoje em dia já não seja isso. Temos o género feminino, que é o mais comum, embora homens também possam ter uma porcentagem menor de mais ou menos 1%. Temos a história familiar, o facto de ter tido a mãe, ou o pai, os irmãos ou filhos com cancro da mama. A minha própria história pessoal, uma paciente que já teve um cancro da mama, ela tem risco de voltar a ter um cancro da mama. Temos ainda o facto de ter tido a primeira menstruação cedo, antes dos 12 anos, ou então ter tido uma menopausa tardia depois de 55 anos. Ok. O facto de ter feito o tratamento na infância, até os 30 anos, antes dos 30 anos, com radioterapia, também é um risco, porque a mama é muito sensível na infância e também na adolescência. Depois temos aqueles que são os fatores que nós temos como modificar, que são o álcool, o consumo excessivo do álcool, o sedentarismo, que vai levar à falta de atividade física, vai levar à obesidade muitas vezes. Temos ainda o facto de fazer a terapia hormonal de substituição, que muitas mulheres na menopausa fazem. Aquela terapia que nós já fazemos por muito tempo já começa a ser, embora ela seja boa para aquela mulher que está na menopausa e tem aqueles sintomas todos, mas feita a longo prazo também já é considerado um risco. Pois. Temos ainda o tabaco, então temos uma lista de coisas que nós temos como melhorar para nós diminuirmos este risco. Ainda outro dia eu via um debate entre uns médicos que são ginecologistas. Era um debate no Brasil. Uns defendiam que a reposição hormonal muito bem feita não cria cancro. E outros defendiam que não, que esta teoria que a doutora estava a dizer, que a reposição hormonal aumenta a probabilidade de surgimento do cancro da mama ou outros tipos de cancros. A senhora Júlia, no seu caso, tem algum historial familiar ou não? Não tem nenhum historial familiar? Não Nem tenho. sua mãe, avó, tia, não conhece ninguém na sua família que tenha tido cancro? Não, mas minha mãe, mês passado, fiz o toque nela. Senti um nódulo. Ok. Levei ela para o hospital, operou. Assim estamos à espera do resultado. Só tiraram o nódulo. Ok, para Estamos fazer a à biópsia? Sim. Ok. Sim, depois temos esta situação de nós desconhecermos. A mãe talvez é de uma outra geração e não se tinha esta mensagem, esta difusão da mensagem de se fazer o toque e tudo isso. Então pode pensar de que, olha, faz parte, uma coisa vai normal. Então hoje com a situação da Júlia, ela já foi fazer logo o toque a alguém. Então é esta mensagem, este legado que nós temos que estar a deixar para os nossos filhos, que nossas meninas, fazer o toque, fazer esse exercício como se fizesse parte do seu dia a dia. Exatamente. Okay? É. Da mesma forma que nós ensinamos algumas coisas essenciais às meninas sobre menstruação e tudo isso, e começar a ensinar que, olha, também deves fazer o toque depois do período, sentir alguma coisa diferente, uma coisa que fica já enraizada, que ao longo do tempo a pessoa vai fazer naturalmente. Então aí passa essa mensagem da prevenção, de perceber se o seu corpo mudou alguma coisa, e caso não, vai ao hospital. E aí cedo consegue ter um diagnóstico e cedo consegue
tratar se houver algum incidente, alguma patologia. Karina, eu acho que estás certíssima nesse aspecto. Não, tem a questão do diagnóstico dos exames, mas tem também a questão do estilo de vida. Eu acho que nós, como mães, como irmãs, como mulheres mais velhas na família, temos que embutir esta cultura de boa alimentação, de exercício físico, e a Karina é um exemplo muito bom disso. Tu treinas regularmente, alimentas-te bem e estás a trazer os teus filhos também para esse estilo de vida. Sim, eu Isso particularmente assumo essa postura e não nego que tem feito uma diferença na nossa postura. Além de estarmos mais tempo juntos, Exato. estamos a fazer atividades juntos, vou fazendo aquilo que eu gostaria de ter aprendido. Acho que os tempos e as gerações são diferentes e agora mais do que nunca temos que focar de que, olha, exercício tem que fazer parte da do nossa rotina, vida. da nossa vida. Exatamente. Alimentar, não é que a gente não possa comer uma e outra coisa que já estamos habituados Pois. a comer, que não faz parte, mas temos que tentar ter uma alimentação saudável, a pensar que vamos escolher no futuro uma saúde melhor. Exato. Então é mais nesse sentido. E hoje tem muita coisa industrializada, muita coisa feita em lata, que a gente ouve falar que tem químicos, tem então se podemos evitar, acabamos por consumir, querendo ou não, naturalmente uma e outra coisa, mas o que a gente puder evitar, manter aqui uma disciplina, isso ajuda bastante. E quando tu cresces assim, é inevitável que no futuro faças e passas o legado também. Outro dia fartei-me de rir porque alguém das nossas relações está acima do peso, tem uma certa idade e sempre teve hábitos alimentares um bocadinho fora daquilo que é recomendável. Então ele dizia, poxa, eu agora tenho 40 e tal anos, tenho que aprender a comer brócolis, a comer feijão verde, cenoura. Então é isso que é importante, nós desde pequeninos, aliás aos nossos filhos, ensinarmos a aprenderem a gostar. Claro. Portanto, eles vão se familiarizando com esses paladares diferentes dos vegetais, legumes, peixe e outras coisas. Há mães que eu às vezes ouço a dizer, não, meu filho só gosta de carne, não gosta de peixe. Meu filho não gosta de vegetais. Às vezes fazem 2, 3 pratos em casa, diferentes. Porque o filho não gosta disso, aquele filho não gosta daquilo. Aliás, eu também já tive uma situação na minha família. A minha filha gosta muito de vegetais, principalmente cenouras, pepinos, brócolis às vezes, mas nem tanto. Mas ela tem por hábito levar para a escola cenourinhas cortadas, pepino, e começaram a gozar com ela na escola, porque ela levava um lanche que não é comum. Outro dia ela chegou em casa e disse, mãe, eu já não quero levar mais os meus vegetais para a escola. Por quê, filha? Porque gozam comigo. Então, na escola não é normal, as crianças não acham normal uma criança comer vegetais. Então, eu acho que este é um sinal de que alguma coisa não está bem. É normal tomar refrescos, comer bolachas, coisas industrializadas, mas não é normal comer vegetais. É uma questão de cultura e, na verdade, é uma questão de hábitos. E isso vai mudando. Hoje, se tu sentes diferença entre comer nesta coisa de paladar, brócolis ou não, é porque antes não tinham o hábito. Então, essa pessoa de idade que realmente aos 40 e tal ter que mudar, o paladar não está habituado. Mas se persistir e insistir, vai acabar por habituar-se a comer, que até vai esquecer que antes comia alguma coisa que era industrializada ou que não era assim tão boa para a saúde. Então é uma questão mesmo de hábitos e criar esse hábito, sem dúvida que a gente vai poder viver mais tempo. Todo mundo quer viver mais tempo aqui, para podermos ver os nossos filhos, netos, casamentos e tudo isso. E ter uma saúde saudável. Ninguém quer estar sempre no médico. Não querendo, doutora, lhe tirar o emprego. Mas, de verdade, queremos ir visitar para conversar, não para estarmos ali com uma situação de emergência. Mais nesse sentido. Consultas de rotina, né? É melhor. Eu acho que até vocês médicos gostam quando é uma consulta de rotina e não uma situação grave em que vocês têm que ficar ali a estudar, a tentar avaliar e encontrar uma solução e consolar ao paciente também. Ana Júlia, tiveste que fazer algum reajuste no teu estilo de vida depois dessa situação que viveste? Alguma coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. Na alimentação também mudei algumas coisas. Ok. Sim. Ok. Então agora já comes mais verduras? Já como mais verduras. Já como mais verduras. Eu gostava muito de tomar refresco. Ok. Antes dessa situação.
mas agora já não tomo. Pois, já não pode. Os refrescos Sim, isto é uma são um situação perigo. que já teremos ouvido que, pronto, acaba sendo difícil. Da outra vez a Jéssica da Associação Outubro Rosa estava a dizer que tem pacientes sim que têm que passar por esta situação, só que depois já é difícil conseguir mudar esse estilo de vida por causa das condições. Porque sabemos sim que ter um estilo de vida é muito bom, mas acaba sendo um bocadinho mais dispendioso. Mas eu penso que depende muito de como é feito, doutora, porque nós hoje em dia, aliás, desde os tempos, eu nasci num distrito, vim de lá, nós comíamos a maçaroca, que era a colhida da machamba, folha de abóbora, amendoim, os nossos lanches eram abóbora, mandioca cozida, essas coisas naturais. É uma questão de explicar à pessoa aquilo que ela Exatamente, precisa. exatamente. Mas aqui, a verdade também é que aqui em Maputo tudo é caro. A batata doce, o preço que eu compro em Chimoio, de onde é que venho, não é? Aqui é mais caro comer batata doce, comprar batata doce, que comprar um pão. Um pão são 10 meticais, uma pessoa compra um pão, mas realmente as pessoas que têm machamba têm essa vantagem. Mais uma razão para fazermos agricultura, né? Termos as nossas hortas. Sim, é verdade. E na associação, quais são outras atividades que vocês estão a planear fazer que tenham uma abrangência nacional? Então, a Executivo NEL tem feito a parceria com a Associação Outubro Rosa e eles têm imensas atividades. Temos visto algumas aqui nas redes, na capital, mas não só. Há muita atividade que eles estão a decorrer nas províncias. Eu próprio vou estar com eles nas províncias próximo mês, de modo a difundir melhor esta mensagem. Nós sabemos que não é fácil difundir a mensagem, principalmente nas áreas recônditas, né? Mesmo nas províncias, pessoas que não falam a nossa língua, que não percebem, ou então percebem que esta doença talvez seja da cidade, por assim dizer, ou é uma doença de uma certa idade. Então, passar a mensagem que isto não tem a ver com até idade. Dizem que é doença dos Exato. países desenvolvidos. Então, ensinar eles a fazer este exercício do toque e perceber o seu organismo. Então, é mais nesse sentido. E acho que é aquela coisa, ajuda das pessoas que estão ao redor, que as pessoas que vivem fora da cidade, que vivem nas áreas recônditas, tem sempre alguém que lhes transmite essa mensagem da melhor forma, o chefe do quarteirão, um régulo. Então, é chegar a esse ponto. Então, eu vejo que costumo dizer, se nós fazemos a nossa mensagem, passamos para o nosso meio, para o nosso grupo, depois esse grupo vai passar para o outro, assim sucessivamente, de forma a chegar a mensagem para todos. O essencial é termos esta mensagem dentro dos nossos hábitos, dentro da nossa forma de estar. Independentemente de uns vão aqui para a capital fazer tratamento ou não, mas se pelo menos houver o diagnóstico, já ajuda bastante. Pois. Este ponto que a Ana está aqui a dizer é bastante importante, porque o que acontece realmente fora de Maputo, fora das redes sociais, onde nós sabemos sobre o autoexame, sobre o cancro da mama, é que as pessoas não têm muita informação. As pessoas aqui na nossa comunidade, nós sabemos que muitas pessoas preferem primeiro ir atrás de um médico tradicional, ir atrás de outras formas de tratamento antes de ir a um médico. E nisto nós temos, por exemplo, se temos uma paciente que realmente tem um cancro da mama em desenvolvimento, acaba chegando nas unidades sanitárias mais tarde. Pois. Então é importante sim disseminarmos esta informação, tentar explicar, fazer formas, desenhos, que é para as pessoas entenderem o que é o cancro da mama, não só aqui em Maputo, mas em todo o país. Pois, o uso das línguas locais é importante, o envolvimento dos líderes locais também, porque existem também muitos mitos. Acho que é aquilo um pouco que a senhora Júlia estava a dizer, que a mãe praticamente aprendeu com a experiência dela. Então, as pessoas mais velhas não tinham esta informação, não tinham esta cultura. Então, esta nova geração realmente tem esta responsabilidade de passar a mensagem. Dona Júlia, sentes que tens aliás, é por isso que estás aqui também, para dar a tua contribuição, que é para mostrar às pessoas que realmente essa doença existe e que as pessoas têm que ter atenção e estar atenta aos sinais, não é? Sim. Sim, Dona Júlia viveu este momento. Sim. Não sei se teve alguém por perto de si que
que não seguiu os mesmos passos, o procedimento que a dona Júlia fez de ir ao médico, porque há pessoas que preferem não ir ao médico, também tem uma outra crença, né? E às vezes nós respeitamos, Sim. mas às vezes pode não ser a solução. Né? Vão ao médico tradicional, preferem, quando tem um sinal, vem uma coisa normal, procuram primeiro aquelas opções que acreditam, uns acreditam que vão aos profetas, aos curandeiros, mas entretanto é a ciência que resolve. Então, por mais que a pessoa queira ir ao curandeiro, mas também tem que ir ao hospital, Mas tem que ir ao hospital. para garantir que pelo menos tentar as conciliar. duas coisas. Como é que foi a sua experiência quando esteve a fazer, depois da cirurgia, quando esteve lá no hospital, a interação com outras pacientes? Aprendi muito lá no hospital. Conheci uma moça, ela estava a fazer quimioterapia antes da cirurgia. Depois da cirurgia, voltou a piorar. Foi fazer quimioterapia, já não andava. O marido acabou suspendendo o tratamento, levou ela para o distrito. Ah, ela era de fora? É de cá. Ok. Levou para o distrito para irem fazer tratamento tradicional. A moça não resistiu, ela faleceu. Opa. Isso já é um sinal que quem pode tratar do cancro são os médicos e Deus. É verdade. É isso. Nenhum médico tradicional cura cancro. É isso. É ter muita fé. Na minha caminhada, quando eu estava hospitalizada, alguém me apareceu, da família, não posso falar quem. Sim. Disse, isso não é normal. Você já tentou ver lá fora? Eu disse, não. Cancro quem cura são os médicos e Deus. E eles me curaram. É verdade. Estou aqui hoje, eu estava mal. Estou aqui hoje porque os médicos e Deus me curaram. E meu esposo sempre está comigo nessa caminhada. Isso é muito importante. Ele me apoia muito. Nem quando não conseguia me olhar, mas com medo de ficar. Ele, não, mãe, gosto de ti assim mesmo como você é. Essas são aquelas palavras de conforto que fazem muita diferença Muita nesses diferença. momentos, Ajudam né? muito, sim. E Ajudam Muita. muito. Hoje eu estive na oncologia, por exemplo, teve alguém que está a fazer a quimioterapia e que disse aos médicos que já não queria continuar, queria parar o tratamento porque já não estava a aguentar nem psicologicamente nem fisicamente. E como estávamos lá, nós, parceiros, algumas pessoas que foram apoiar, conversamos com a pessoa, fazer entender que não desistas, é uma batalha, é dolorosa. Okay? Mas tens aqui apoio nosso, de algumas pessoas da tua família, insiste, volta a fazer os ciclos da quimioterapia. É uma coisa exaustiva. Ela dizia, mas eu estou exausta. Eu disse, mas confia na medicina, nos que estão aqui a ajudar, confia em Deus, porque quando chegar no nosso dia, independentemente, hoje estamos a falar de cancro, é porque chegou, mas tens que confiar, já estás no processo, tenta lutar. Então é este apoio que temos que dar aos que estão perto de nós, aos que estão longe, porque é uma batalha, mas é possível vencê-la. Esse exemplo pronto, é emocionante ouvir esses relatos que a dona Júlia estava aqui a contar. É impossível não ficar sensibilizada, né? É forte, mas mais uma vez prova os mitos que nós temos, doutora, em relação à medicina tradicional, que muitas vezes as pessoas não usam no momento certo ou como deve ser. Como bem relatou a dona Júlia, um parente que ia para lá a incentivar, a tentar a sair do tratamento normal para ir tentar fazer tratamento tradicional. Então, essa é uma batalha muito grande que nós temos que abraçar. Sim, é uma batalha muito grande. Daí a importância de nós fazermos essa disseminação de informação, não só para os pacientes que estão doentes, para aqueles que estão a passar por esta situação, mas para aqueles que não têm noção daquilo que é o cancro da mama. Porque a pessoa, pelo menos sabendo o que é o cancro da mama, como é que se faz o diagnóstico, como é que são as fases do tratamento, pelo menos uma noção geral, a pessoa vai saber pelo menos que naquela lista que deram não entrava um tratamento numa medicina tradicional e vai ter noção daquilo que nós estamos a conversar. Daí a importância de fazermos essa disseminação
para nós aqui, principalmente porque temos este problema da medicina tradicional, não é um problema como tal, mas porque as pessoas ainda não acreditam muito na ciência. As pessoas têm a cultura de... E cresceram assim, não está errado porque não vais conseguir também mudar. É uma questão cultural Sim. mesmo. As pessoas Não vais conseguir nasceram, mudar, cresceram com isso. Cresceram a saber que eu tenho um problema, eu vou ter com o meu médico tradicional ou vou ao meu curandeiro, e é assim que funciona. Então é muito importante nós fazermos esta disseminação de informação, porque o que acontece é que às vezes são nódulos pequeninos que a pessoa descobre que, se tivesse oportunidade de estar a chegar a um hospital logo, teria sido feita alguma coisa. Entretanto, a pessoa já vai chegar num estado bastante avançado, em que já é difícil de fazer alguma coisa, e o sofrimento é maior. A pessoa já esteve a sofrer por um tempo, porque tem vezes que sim, temos aquele caroço que não dói, mas às vezes dói. Às vezes saem feridas na pele, às vezes tem irritação, aquela vermelhidão. É uma situação que vai levando anos a crescer e é um problema. Então é muito importante que nós façamos essa disseminação e informemos as pessoas que isto aqui tem cura e nós temos como descobrir, temos como estudar, temos como tratar. E em termos do processo de tratamento, como é que funciona? Desde o diagnóstico, as fases de tratamento, como é que são? Bem, o tratamento varia de paciente para paciente. Ok. Estamos aqui a ouvir a senhora Júlia. Ela foi fazendo a remoção dos nódulos, depois é que fez a quimioterapia. O tratamento geral é cirúrgico. A cirurgia não significa tirar a mama. Cirurgia significa, às vezes podemos ir lá tirar um nódulo, podemos ir lá tirar um quadrante, podemos ir lá só fazer a cirurgia a nível da axila, dependendo da situação do paciente. E esta cirurgia tem as suas terapias adjuvantes, que vão ajudar, como se estivessem a ajudar a ela. Tem a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia e tem a imunoterapia. Hoje em dia também tem algumas clínicas fora do país que também fazem ozonoterapia. Então, depende muito daquilo que foi o estadiamento do tumor de cada um. É um estudo que se faz para cada paciente. Alguns começam com quimioterapia para diminuir o tumor, depois fazer a cirurgia. Alguns só fazem radioterapia, alguns fazem quimioterapia, primeiro fazem a cirurgia, depois a quimioterapia. Então, isso depende muito de paciente para paciente. Cada caso é um caso, que é estudado, analisado e decidido isso. a terapia que tem que ser adequada a cada um. Doutora, esta questão de conhecermos o historial da família é muito importante, não é? É sim importante. Temos aqui o exemplo da senhora Júlia, que ela teve sim um cancro da mama, embora ainda não se saiba os resultados da sua mãe. É importante nós conhecermos a nossa história familiar. É importante sabermos de que faleceram os nossos familiares, quais são as doenças que nós tínhamos na nossa família, porque sabemos que para o cancro da mama nós temos sim algum fator de risco, que é a história familiar. Então é importante, embora aqui em Moçambique ainda esteja um bocadinho complicado de se fazer, mas é importante que, se tivermos condições, nós façamos um rastreamento genético, que é para saber se tem alguma mutação que está a vir da minha família, que está a vir de anos e de outras gerações. Então é sim importante nós conhecermos a nossa história familiar. Perfeito. Exato. Ana, tu tens um histórico, né? Tenho estado a fazer acompanhamento, porque eu tive a minha avó, da parte da minha mãe, que faleceu do cancro da mama, e tenho outros avós com outro tipo de cancros. Então acaba sendo dos dois lados a ver sempre geneticamente esta linhagem. Então tenho estado sempre a fazer o controle, até já fiz aquele exame que a doutora pode dizer o nome, geneticamente. Rastreamento Genético, até fiz esse. E tenho estado a passar vou ter que passar para a minha filha e sucessivamente, porque já é uma linhagem anterior, temos que pensar sempre assim. Então a minha avó, que teve cancro da mama, ela escondeu. Achou de que aquilo era uma secreção, e quando nós descobrimos tarde, porque vimos ela toda hora espremer um líquido na mama, insistimos, levamos ao médico. O que é isso? Não é nada, naquela coisa daquela idade da patologia, talvez é um frunco, é uma coisa assim. Ela muito longe de nós também de que era cancro da mama. E quando levamos ao hospital, diagnosticaram que era um cancro da mama já em estado muito avançado. Não havia muito para fazer, acho que ela fez uma só quimioterapia e nem um mês conseguiu sobreviver, já estava mesmo na terminal, porque não teve esta
O prevenção, cuidado. nada disto. E é naquela coisa, hoje falamos da mãe da Dona Júlia, que hoje, graças a Dona Júlia, está a fazer um diagnóstico, alguma coisa, mas mais para trás isto nem sequer fazia parte dos nossos hábitos, da nossa rotina, fazer um diagnóstico, fazer Um autoexame, exame, jamais. Então nós temos é que ter a missão agora de mudar, passar esta mensagem aos nossos de que isto existe e é necessário fazer, criar esta cultura. Por isso, quando eu falo cada vez mais de difundirmos essa mensagem, porque há mesmo a necessidade. E agora não temos desculpa da falta de meios de comunicação, isto está em todo lado. E os nossos filhos já têm acesso às redes, os meios de comunicação que estão cada vez mais, então não custa passar esta cultura. Eu não me lembro, na adolescência, alguém ter falado comigo sobre isso. Agora que estamos a conversar, não me lembro. Ninguém chegou a mim e disse, olha, Lima, tens de fazer o autoexame. Existe o cancro da mama. Eu me lembro, eu tive uma tia que morreu de cancro do útero e esteve mal. Também descobriu numa fase bastante avançada, que já não se podia fazer nada. Tenho uma irmã também que faleceu de cancro de útero, que também descobriu numa fase avançada, porque não havia esta educação, esta informação de estar alerta aos sinais, quais são os sinais e o que fazer depois de identificar esses sinais. Então eu acho que, como bem disseste, Ana, é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade de todos nós passar a mensagem, conversarmos com as nossas sobrinhas, nossas filhas, as pessoas à nossa volta, que é importante fazer o autoexame. E a partir destas faixas etárias que a doutora aqui mencionou, tem que seguir todo este processo de controle, de exames de rotina, para conseguir detectar qualquer tipo de sinal que surja ao longo da vida. É isso. É muito importante nós termos a cultura de fazer as nossas consultas. Não só consulta de um check-up com um médico de clínica geral, mas é importante, por exemplo, as mulheres fazerem consulta quando começam a vida sexual, começar a fazer a consulta com um ginecologista. A mesma coisa com os homens que têm muito receio de visitar um urologista, mas é também muito importante que eles visitem, porque hoje estamos a conversar sobre o cancro da mama, mas existem inúmeras doenças que estão subdiagnosticadas, existem inúmeras pessoas que estão em casa sentadas doentes, mas que, pronto, não tem esta cultura do hospital. Vou ao hospital quando tenho uma gripe, quando tenho uma gastroenterite apenas e pronto. Muita coisa fica escondida e podia ser resolvida. Então... É verdade. E para começar as visitas ao hospital das adolescentes, é a partir da primeira menstruação que é recomendável? Para ginecologista, não precisa ser a partir da primeira menstruação. Isso porque nos primeiros anos a menstruação da menina normalmente ela é assim um bocadinho desregulada. Recomenda-se mais que ela vá quando começa a atividade sexual, que é aí onde já tem... Ou então, se tiver algum problema, nós damos mais ou menos 2 anos depois de começar a menstruação para aquela menstruação começar a regular. E depois disso é que nós já podemos começar a fazer as consultas se tiver algum problema depois desse período. Ou então, quando começa a vida sexual, aí ela começa a fazer as consultas de ginecologia. E em termos de genética, qual é a percentagem que isso constitui? Portanto, são vários fatores. Tem questões genéticas, tem questões relacionadas ao estilo de vida. A percentagem do cancro da mama para a genética é incrivelmente baixa. É uma percentagem em torno de 5 a 10%. O que significa que, em grosso modo, posso assim dizer, as pessoas estão a ter o cancro da mama por causa do estilo de vida. Porque o cancro da mama é um cancro que depende muito das hormonas. Nem depende muito, ele depende das hormonas. Então, o que acontece é que nesse nosso estilo de vida, muitas vezes nesses processos há sempre transformação daquilo que nós fazemos para a produção destas hormonas. Daí o risco de cancro da mama. Mas, em termos genéticos, a percentagem é assim bem baixa, de 5 a 10% de pacientes que têm cancro da mama é que têm causado pela genética. Então, mas é importante. É importante. Então, dentro dessas nossas doenças que agora temos, digo agora porque antigamente, eu acredito, no tempo das nossas mães, não falariam de depressão. Mas depressão versus cancro da mama acaba por ser
um bolo, um casamento terrível. É verdade. Sim, É porque o isso. cancro da mama, ao fim e ao cabo, o que nós temos assistido é que as pessoas ficam deprimidas, né? Pois. Acabam por ir abaixo, por isso estamos sempre a falar nesta força, esse acompanhamento, seja familiar, psicólogos e tudo isso. Mas é uma ou outra vertente que está mais junto. É É verdade. isso. Nós estamos aqui a ouvir a senhora Júlia dizer que ela não teve nada disso, por isso é que ela teve Graças força. a Deus, é verdade. Por isso é que ela teve força para lutar, para fazer os tratamentos todos, a quimioterapia, para mudar o estilo de vida, porque ela tinha apoio. E já é sabido que esta depressão pode levar à recorrência do cancro da mama. Então é outra coisa que nós temos que prestar atenção. Pois. Não só como pacientes, mas também como familiares de pacientes, como amigos de pacientes. Nós temos que ter noção que eu não posso deixar aquela pessoa cair em depressão e acabar por estragar tudo, como quem diz, né? Temos que ter força e dar força àquela pessoa, estar ali para aquela pessoa, porque aquela pessoa naquele momento precisa Precisa do de nosso ajuda. apoio. É É isso. Sim, porque a pessoa já está debilitada fisicamente. Com a E- quimioterapia com a e os outros quimioterapia. tratamentos. Pois. E em relação ao HIV, o nível de seroprevalência em Moçambique está cada vez a crescer mais. Quando isto é conjugado com o cancro, por exemplo, é um casamento que é perigoso, não, doutora? Foi feito um estudo que está a decorrer ainda no Hospital Central que falava desta vertente do cancro da mama versus HIV. E colocaram assim como um ponto de interrogação, será que tem alguma relação? Entretanto, não foi terminado. Não se sabe se exatamente tem sim alguma relação ou se é porque o estudo está a ser feito num país em que a taxa de casos novos para o HIV é elevada. Então, não é uma coisa que possa dizer que sim, tem alguma relação entre o cancro da mama e o HIV, porque é um estudo que ainda está assim interrogado e não se sabe se é realmente isso ou então, ou se o cancro da mama piora porque a pessoa tem HIV, alguma coisa parecida, ou se é simplesmente porque estamos num país onde os casos de HIV estão realmente muito altos. Pois. Então temos que esperar pelos resultados do estudo para sabermos se realmente há uma correlação entre o HIV e o cancro em termos de impacto no paciente que tem as duas doenças. É isso. Bem, muito obrigada a todas por esta oportunidade, por terem aceito mais uma vez o convite para virem aqui falarmos sobre esse assunto tão importante para todos nós. E parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer. Parabéns à dona Júlia por estares disponível a passar a mensagem, a contar a tua história, porque esses relatos são importantes para as pessoas perceberem que realmente existe, que viveu esta doença na primeira pessoa e que existe e que temos que ter todos os cuidados necessários e ficarmos atentos a todos os sinais. A todos que nos acompanham, muito obrigada pela audiência. Aproveitem, tirem proveito de toda a informação que foi aqui deixada pelas minhas convidadas. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado a informação útil. Façam uso dela, divulguem a informação, passem a palavra. Vamos ensinar aos nossos mais novos, às nossas filhas, sobrinhas, primas, todas as pessoas à nossa volta sobre a importância do autoexame e todos os testes que têm que ser feitos de diagnóstico. Sigam as nossas páginas nas redes sociais, subscrevam-se ao nosso canal no YouTube para poderem assistir na íntegra todos os episódios do podcast para elas. Sigam a nossa página no Instagram e no Facebook. E mais uma vez, muito obrigada.